Bom, hoje eu vou mostrar exemplos usando algumas funções de entrada e saída do Arduino. Nós vamos utilizar o Tinkercad, é um simulador online. Você vem e digita Tinkercad, vocês, quando acessarem a primeira vez, ele vai aparecer para vocês se cadastrar, ou fazer login ou se cadastrar, né? Aí vocês fazem um cadastro, é bem simples. Coloca lá o e-mail de vocês. Depois, quando vocês fizerem login, vocês vão entrar nessa tela aqui. Aí ele permite projetos 3D, circuitos. Esse bloco de códigos eu nunca usei, não. Eu já usei projetos 3D ou circuitos. Os circuitos, ele ainda armazena, ó, tudo que você fez. E quando vocês compartilharem comigo, ele vai aparecer aqui, que foi compartilhado. Depois eu boto um videozinho de um aluno do semestre passado mostrando como compartilhar. Então, eu vou criar um novo circuito aqui, ó. Criar novo circuito. Ele dá um nome qualquer, um nome aleatório ao seu projeto. Vou renomear. Pronto, vai ficar esse nome. Do jeito que está aqui, se eu fechar a aba, fechar o navegador, quando eu entrar de novo no Tinkercad, vai estar salvo já essa aula, esse circuito. E aqui são os meus componentes. Eu gosto de vir logo para todos, ó, componentes todos, e ele mostra tudo que ele tem disponível. Não são muitos não, mas dá para fazer algumas simulações. E eu gosto também do que ele mostrou aqui como novo, os disparadores, que são circuitos pré-prontos, para você já começar mais rápido. Por exemplo, hoje eu vou utilizar o Arduino com o protoboard. Aí eu só cliquei lá, já trago o mouse para cá. Ele traz. Cliquei, ele trouxe o circuito. Se essa função de disparadores é nova, se não fosse para usar, eu vim aqui em todos, aí eu iria localizar o protoboard. Então, aqui, ó, os protoboards. Ia localizar o Arduino Uno, depois pegar os fios e fazer essas ligações. Ele coloca do mesmo jeito que você fosse fazer caso fosse montar o circuito. Então, num circuito simples, você pode alimentar as coisas que você tem no seu protoboard com o próprio Arduino Uno, que essa alimentação vem da USB do seu computador. Então, aqui nesses pontos, ó, ele dispõe que é a parte de alimentação, power. Então, aqui é o terra. Ah, por que tem dois? Porque no circuito você pode querer até mais, né, pontos de terra. Então, ponto de ND, referência ao terra. E aqui a saída de 5 volts, que vem lá do regulador de tensão que tem na própria placa. Então, ele vai fornecer aqui 5 volts para o protoboard, ó, ele trouxe para cá. No protoboard, essas vias de baixo, elas são conectadas na horizontal, diferente dessas que são na vertical. Então, tudo isso aqui passa a ser terra, e tudo isso aqui passa a ser 5 volts. Aí ele já puxou o fio para o outro lado, para você ter 5 volts de terra dos dois lados. Então, aqui é o típico circuito que você monta para quando você vai fazer algum teste com Arduino. O que é que eu vou colocar agora? Vem aqui para todos. Vou colocar um resistor e vou colocar um LED também. Deixa eu só colocar o LED primeiro. LED. Eu vou querer usar no I/O2, que é o I/O, primeiro I/O disponível. Só que tem um resistor, então eu tenho que trazer o LED para cá, ó. Aqui é o anodo, o cátodo. O LED eu vou deixar vermelho mesmo.
O cátodo é onde você liga a alimentação positiva, aliás, o anodo. E o cátodo é onde você liga a alimentação negativa. Então, como eu tenho o GND bem aqui, eu já vou fazer do anodo direto para o meu GND e vou botar um fio preto, obedecendo ao padrão que já está. Agora, eu vou trazer um resistor, vou deixar de 1K mesmo. Não, vamos botar o valor correto. 490 ohms. Aí trago agora, puxo o fio para o meu IO2. Vou deixar a cor vermelha, a gente já usou, tá laranja. Aqui são os nossos IOs, né? Os pinos de entrada e saída do Arduino Uno, que na placa estão conectados no microcontrolador, que está bem aqui. Por que é que eu disse que o primeiro disponível é o IO2? Porque o IO 0 e 1, a função que está ativa para eles é de RX e TX, comunicação serial. Isso a gente vai ver mais na frente. Se quiser, tem como você fazer, claro, você tem controle total sobre o microcontrolador para que funcionar como entrada e saída. Mas, por padrão, ele já vem configurado como porta serial. Então, a gente usa a partir do 2. Conectei o meu LED no IO2. E o código? Onde é que a gente faz o código? Tá aqui, ó, código. Aí ele vem também por padrão para você trabalhar com blocos lógicos, mas nós vamos trabalhar com texto. Ele dá um aviso que é complicado, você tem certeza disso, e ele já vem com um programa padrão que é para piscar o LED do IO 13, que é um IO que já tem na placa um LED conectado a ele. Está aqui o IO 13, mas ele tem na própria placa um LED conectado. Esse é um programa que você comprou o Arduino, você testa logo com esse programa, porque o LED e o resistor já estão na placa, é só gravar e testar, para saber se aquele Arduino que você comprou está funcional. Sim, mas só que agora o nosso LED é no IO2. Eu posso utilizar esse mesmo programa que já vem, ó, ele vem com setup, configurou o pino 13 como saída, nós vamos mudar para o 2. E agora no loop, que é o laço principal, digital write, é escrever um valor digital. Estava no 13, eu vou mudar para o 2. Estou escrevendo o que no 2? Nível lógico alto, high. Essa função, ela admite que seja high ou 1. Mesma coisa para low, low ou 0. Delay de 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Agora escreve nível lógico 0. Nível lógico 0, espera mais 1 segundo. Então, ele vai configurar o pino 2 como saída e depois ficar aqui no laço infinito. Escrevendo nível lógico 1, esperando um tempo, nível lógico 0, esperando um tempo. Para testar, só botar em iniciar a simulação. Ele mostra aqui a contagem de tempo, ó, o LED piscando. Vamos a mais LEDs. Aí eu posso botar aqui em código para aparecer os componentes. Alguém tem alguma dúvida a respeito desse programa? Se tiver, pode falar, pessoal. Estamos aqui para tirar as dúvidas. Então, esse é um programa bem básico, você já tem que entender. Função PinMode. Configura o pino como entrada ou saída. No meu caso, eu configurei como saída. Função digital write. O nome já está dizendo, escreve um valor digital num determinado pino de I/O, ou 1 ou 0.
E a função de delay, né, gera um atraso com o tempo que você coloca aqui em milissegundos. Colocar o terra de todos. E agora conectar nos pinos do Arduino. Vamos usar o 2, 3, 4, 5 e 6 por enquanto. Se eu quiser agora acender esses LEDs em sequência. Ó. Então, eu estou usando os IOs 2 a 6. Primeira coisa que eu preciso fazer é configurá-los como saída. Então, eu posso vir aqui, repetir 2 ao 6, 3, 4, 5 e 6. Então, configurei todos esses como saída. Agora eu vou acendê-los em sequência. Então, para esse comentário, né? Todo mundo já sabe que isso aguarda 1000 milissegundos. Então, eu acendo 2, espero um tempo, aí eu não vou apagar. Eu vou deixar para apagar depois no final. Vou acender o 3, esperar um tempo. Então, eu vou copiar e colar, ó. Acender o 3, esperar um tempo. Acender o 4, esperar um tempo. Acender o 5, acender o 6. 2, 3, 4, 5, 6. Depois, aí eu vou sair apagando assim. Apagar o 6, o 5, o 4, o 3 e o 2.
Vamos testar. Se por acaso der erro, ó, vou fazer um erro que eu possa esquecer esse ponto e vírgula. Quando eu botar iniciar, ele já vai apontar o erro. Aliás, apontar não, ele vai dizer. O que é que ele diz aqui? Erro. Aguardando ponto e vírgula antes de digitar o write. Antes de digitar o write, ele marcou próximo. Não foi onde tinha o erro realmente. Bem aqui, ó. De novo, iniciar a simulação. Agora sim, ó. Acendendo os LEDs em sequência. E vai apagando em sequência. A função loop ele fica para sempre, então ele vai ficar para sempre fazendo isso. A função setup ele só fez uma vez, que foi quando eu mandei rodar. Ele configurou tudo como saída e depois ficou no loop. Formas de melhorar esse programa. Vamos aumentar aqui a complexidade e diminuir o número de linhas. Talvez, né? Talvez diminuir. Bom, o que é que eu posso fazer aqui, pessoal? Ele repetiu uma operação, ó, e só mudou o número, né? Mas a operação foi a mesma. Eu poderia colocar aqui um for, uma variável i, que vai de 2 até 6. Então, enquanto i menor ou igual a 6, i mais. Então, ele vai repetir uma linha dessa só. Por que é que eu não vou abrir chaves? Porque é só um comando que pertence ao meu for. Então, não precisa. Se você quiser, você pode. Mas não precisa. Ele fica, quando não bota chave, fica condicionado até o ponto e vírgula. Isso vale para o for, para o if, para o while. Então, pertencente a esse for, só vai ficar aqui o pin mode. E no lugar do 2, eu vou usar i. Por quê? Porque i vai de 2 até 6. Só que eu não declarei i. Se eu declarar esse i bem aqui, ó, int i, não vou inicializar o valor dele porque já está começando aqui. Se eu declarar aqui, ele fica sendo uma variável global. Ou seja, qualquer parte do meu programa, se eu mencionar aí, ele já vai estar declarado, ele vai assumir o valor que já foi utilizado pela última vez. Variáveis globais só são interessantes quando você realmente precisa dela durante todo o programa. Quando não, você utiliza variável local. Variável local, no C, você declara no início da função, int, a minha função agora é a setup. Então, seria int i, declarei. E no C++, ele permite isso. Pessoal, eu programei muito tempo em C, certo? Em C++ eu já vim aprender recentemente devido ao uso no Arduino. No C++, ele permite que você declare aqui mesmo, int i. Então, ele só vai existir aqui para esse for. Depois, pronto. Isso é uma forma de economizar memória. Depois, aquele espaço de memória ele já é utilizado, já pode ser utilizado para outra coisa. Então, eu posso declarar aqui mesmo uma variável int i, que ela vai começar com 2. A cada laço de incremento, ela vai incrementar em uma unidade. Então, 2. Aí o pino 2 vai ser saída. Próxima vez que o for rodar, ela vai valer 3. O pino 3 vai ser saída. Próxima vez que o for rodar, o pino 4 vai ser saída. E assim vai. Até chegar no pino 6, vai ser saída. E quando ele incrementar a próxima vez, vai ser 7. 7 não é menor ou igual a 6. A condição fica falsa. Aí ele sai.
Aí você diz, professor, era muito mais simples daquele jeito. Era do jeito que estava antes, mais fácil de entender, mais didático e tudo mais. Mas é bom a gente estar preparado para o que a gente pode ver por aí. Então, você às vezes pega um programa, dificilmente hoje a gente vai fazer alguma coisa e faz totalmente do zero, porque sempre vai ter alguma coisa parecida na internet. Aí você vai pesquisar e acha coisas desse tipo e fica sem entender. Então é bom a gente estar preparado para essas formas alternativas que aparecem por aí. Mas que era bem mais simples sair configurando um a um como saída era. Então desse jeito configurei todos como saída. E aqui, será que dá para usar o for também? Vamos ver. Vou separar a parte que acende e a parte que apaga. Nessa parte que acende, ó, o que está sendo repetido é o comando e o delay. Então, o meu for já vai exigir chaves, né? Porque são dois comandos. Vou botar aqui for int i. Mesma coisa do outro, né? Vou copiar e colar, que é melhor. Se você fizesse isso, só o fato de você botar aqui fazer a indentação, né? Vou afastar, porque isso é para pertencer ao for, só isso não vai adiantar nada, porque o compilador desconsidera esses espaços em brancos, tanto na vertical como na horizontal. Isso só serve para a gente manter o programa organizado, mas para a compilação não adianta de nada. Desse jeito, o que era que ele ia fazer? Somente essa linha ia pertencer ao for. Então, ele iria acender todos para quem está vendo de uma vez só e depois aqui vinha para o delay. Então, aqui é I e aqui eu vou abrir chave. Eu posso até deixar desse jeito só para a gente ver como funciona. Então, configurei todos como saída. Aí aqui vai acender do 2 até o 6 e um delay. A pessoa esqueceu a chave. E aqui está apagando em sequência. Eu vou deixar como está. Então vamos lá. Ó, já acendeu tudo de cara. Aí às vezes a pessoa fica pelejando sem saber qual é o erro. Por que é que ele está acendendo tudo e você colocou um for? Porque ele está fazendo só essa linha dentro do for. Ou seja, ele faz bem rápido. Nível lógico 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6. Aí depois que ele terminou o for, é que ele vem para o delay de um segundo. E depois apagar tudo. Então, aqui o correto. Chave, fecha chave. E vamos fazer logo o for para a parte que apaga. Copiar. Só que agora não é do 2 ao 6, né, pessoal? É do 6 ao 2. Então, parte de 6, enquanto for e for maior ou igual a 2. E não é i mais mais, é i menos menos. Porque ele vai 6, 5, 4, 3, 2. E aqui é i. Delay novamente. Vou testar.
certo? Outra coisa, aqui nós temos os LEDs conectados em sequência, mas eu poderia ter esses LEDs usando I/O salteados. Por exemplo, eu vou apagar esses fios. Então, 2 fica, aí 3 não vou ter. Esses outros eu vou apagar. O que é que eu vou ter agora? Eu vou botar esse daqui no 11, esse outro no 8, esse no 7 e esse no 5. Pronto. Digamos que, porque quando você vai fazer, por exemplo, o projeto de uma placa de circuito, nem sempre as coisas dão certo como você botou no protoboard. Porque na placa de circuito você tem ali apenas duas dimensões, né? Ou na vertical ou na horizontal, não tem como você passar uma trilha por cima da outra. Então, nem sempre dá para você conectar as coisas onde você tinha pensado antes com o protoboard. Você tem que depois repensar o seu programa para aquelas conexões que foram feitas na placa de circuito. Então, eu dei um exemplo aqui, que os LEDs estão ligados, não em portes de sequência. Então, agora o nosso programa já não serve mais, porque tudo aqui está sendo feito na sequência, de 2 até o 6, de 6 até o 2. Só que agora eu estou usando os I/Os 2 até 11. O que eu faço nesse aqui já não vai servir, ó. Ah, você bota de 2 até 11, aí ele sai botando tudo, como saída, por exemplo. Mas se eu tivesse outras coisas conectadas aqui, por exemplo, que fossem entradas, eu não posso sair configurando tudo do 2 até o 11 como saída. Eu tenho algumas entradas aí. Então, nesse caso, eu teria que definir um vetor. Aí você diz, lá vem ele complicando de novo. Pessoal, mas temos que estar preparados para os projetos do mundo real, que são exatamente desse jeito. Então, eu vou definir aqui um vetor, é como definir uma variável, né? Então, o tipo da variável, tá int mesmo, lembrando, int aqui é 16 bits, mas eu vou deixar int porque é um programa bem simples, não tem problema consumir muita memória. E vou chamar esse vetor de LEDs. Aí você abre colchete, e as chaves. Termina em ponto e vírgula. Aqui você coloca quantas posições você vai ter nesse vetor. Isso no C. C++, você nem precisa botar. Ele já vai automaticamente alocar memória para quantos valores você colocar aqui. Então, aqui eu vou colocar onde estão conectados os meus LEDs. Então, tá no 2, aí separa por vírgula. No 5, 2, 5, 7, 8 e 11. 2, 5, 7, 8 e 11. Esse é o meu vetor que se chama LEDs. Então, quando eu me referenciar no meu programa ao LEDs 0, vai ser o 2, LEDs 1 vai ser o 5, e assim vai. Então, vou do 0, 1, 2, 3, 4. Do 0 ao 4. O que é que eu vou fazer agora para definir esses I/Os como saída? Aí eu vou botar bem aqui LEDs. E onde o meu I agora é o indexador do vetor LEDs. O I deve ir do 0 até 4. Então, I começa de 0, menor ou igual a 4. Como é isso, professor? Vamos lá. Quando ele executar a primeira vez, ele vai substituir isso aqui por quem? Da primeira vez, o I é 0. Então, LEDs 0, ele vai substituir isso aí por 2, porque ele vem aqui no vetor LEDs, a posição 0 tem o quê? Substituir assim.
Então, ele vai executar essa instrução. Pin mode 2 output. Beleza. Da segunda vez, o I vai ser 1. Então, LEDs 1. Quem é LEDs 1? LEDs 1 é o 5. Então, ele vai executar 5 output. Faz o IO 5 output. Da próxima vez, LED I vai ser 0, 1, 2. Quem é LED 2? 0, 1, 2. É 7. Aí ele substitui isso aqui por 7. E faz isso enquanto essa condição for verdadeira. Então, ele vai fazer para o 4. Quem é LEDs 4? É o 11. Depois, ele incrementa e testa. Incrementando I, dá 5. 5 é menor ou igual a 4? Não. Ele nem executa isso aqui. Ele sai do for. Saindo do for, terminou a minha função setup, vai para a função loop. Função loop, agora nós vamos fazer do mesmo jeito. O I vai de 0 menor que 4, mais, digital right. LEDs I, acender todos. LEDs I, low, o I de 0. Vamos testar com mais, viu, pessoal? Depois a gente bota menos. 0 menor ou igual a 4. E mais. Então, configurei todos como saída. Aqui vai a mesma coisa, ó. Quando I for 0, LEDs I é quem? É 2. Acende o 2. Quando I for 1, LEDs 1 é quem? 5. Acende o 5. E assim vai, enquanto for verdadeiro. Depois passa a apagar. Eita, já errei coisa. Onde foi que eu errei? Aqui, ó, que eu deixei o 2. Vamos ver se foi isso mesmo. Na função void setup LEDs não foi declarado. Ah, certo, pessoal. Ó, C++ ele é case sensitive, ou seja, sensível ao caso. Ele diferencia maiúsculo e minúsculo. Então, aqui eu escrevi LEDs minúsculo, e aqui é I. Ó, tinha declarado maiúsculo, escrevi minúsculo. LEDs I. LEDs I. Vamos ver se agora vai. Acendendo. Um por um. Agora está apagando. Acendendo. E apagando. Vamos botar o menos para ver se dá para ficar como estava antes, né? Acende todos e sai apagando desse daqui. Agora o I vai partir do 4 maior ou igual a 0, só que I menos. O que é que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar um botão. Um botãozinho bem aqui, ó. Como é que funciona esse botão, que é chave tátil? Muito comum em aparelhos eletrônicos. Quando você pressiona ele, ele conecta esse terminal a esse e esse a esse.
Ele tem dos dois lados, por quê? Porque, como eu disse, na placa de circuito, né, você tem limitação por onde vão vir as suas trilhas. Então, conecta os lados. Aí você escolhe onde conectar. E pode também ser os dois, com a mesma função, claro. Então, quando eu pressionar, ele vai estar fechando contato entre esses dois. Se eu soltar, o contato volta a abrir, ou seja, o contato é momentâneo. Então, esse ponto nós vamos conectar o terra, preto, e esse ponto vai para o I/O 12. Vou usar a cor Esse azul. botão é de pulso, é, professor? É de pulso, sim. Se fosse outro microcontrolador, eu teria que pegar um resistor, conectar nesse mesmo ponto aqui e ligar esse resistor na alimentação positiva. Famoso resistor de PUAP. Para quê? Manter nível lógico 1 nesse I/O quando eu não pressionar o botão. Só que o Atmega 328, que é esse microcontrolador que está bem aqui, ele tem a função de PUAP interna dele. Então, nós vamos ativar. Então, dentro dele, ele vai conectar um resistor ao I/O 12 e conectá-lo ao mais 5, mantendo essa linha em 5 volts quando eu não estiver pressionando. Quando eu apertar, eu vou estar conectando essa linha ao GND. Então, vai vir nível lógico 0 quando eu pressionar o botão. Vamos lá para o código. Vou deletar tudo. Tá, setup. E o loop. Pronto. Vamos definir, por enquanto, só um LED. Int LED, que vai estar no I/O 2, só o primeiro LED. Pessoal, quando você bota desse jeito, ó, ele vai armazenar, que é int, 16 bits. 16 bits na memória RAM do microcontrolador. E nesses 16 bits, salvar lá o 2, certo? A memória RAM, ela sempre é menor, é igual o computador, é sempre menor do que a memória EPROM dele, onde guarda o programa, né? No nosso computador também é. A memória de armazenamento é bem maior do que a memória RAM, no celular também. Então, desse jeito, você estaria usando RAM quitada. Aí a gente adiciona o const, que eu estou informando ao compilador que isso aqui é constante, ele não vai mudar no decorrer do meu programa, vai ser sempre 2. Aí o que é que ele faz? Ele, ao invés de armazenar na RAM, ele armazena na memória flash, que é a memória de programa, porque ele sabe que não vai mudar. Aí você já economiza memória RAM. Então, sempre que for declarar algum pino, você declara como sendo const. E num programa mais complexo, procura adequar aqui o tipo de dado ao tamanho do valor que você está declarando, né? No meu caso aqui, isso não está adequado. Embora a gente veja muito dessa forma. Só por ser inteiro, só por ser um valor inteiro, já declara como int. Então, eu estou ocupando 16 bits só para armazenar o número 2. E o 2 a gente sabe em binário é 0, né? Só usa 2 bits. Mas vamos deixar assim. Aí eu vou declarar agora o botão const botão. E como era o certo, professor? Eu acho que eu não botei ainda para vocês os slides das funções do Arduino, né? Eu botei só o inicial, depois eu vou botar esse daqui, que já tem as funções que nós vamos utilizar. Enquanto abre, eu vou voltar aqui para o programa. Acho que já abriu. Não, vamos voltar. Enquanto abre. Aqui, botão está no I/O 12.
Aí o 12. Vou configurar o LED como saída e o botão como entrada com o PUAP ativado. Pin Mode LED Output ponto e vírgula. Botão Pin Mode botão vírgula. Aqui output saída, input entrada e input PUAP, entrada com PUAP ativado. Então input underline PUAP. O certo na declaração é você olhar o tipo que comporta aquele valor que você está. Então, 2, só usa 2 bits. Não vai ter nenhuma variável, nenhum tipo de variável com que ocupe só 2 bits. O menor que a gente tem, ó, é um byte. Até Boolean, que é 0 ou 1, ele reserva como um byte. Então, o correto seria declarar como char ou byte, ó, byte 0 até 255, que é o menor. Já int, ó, são 2 bytes, 16 bits. Então, o correto mesmo é eu ter botado aqui byte. Só que ele não muda de cor, né? Porque o byte é só para o Arduino, no C mesmo não tem. Mas ele compila, viu? Deixar byte, ele compila normal. Vou botar char. Ah, char é só para caractere? Não, não é. Char, ele está reservando 8 bits da memória. Aí você guarda lá o que quiser. Então, configurei como saída, ó, as funções aqui, pin mode, como utilizar, o link para referência, isso aqui eu vou disponibilizar para vocês. Aí bota o pino, vírgula, o modo. O pino é o que você quer configurar e o modo pode ser input, output ou input PUAP, sempre maiúsculo. Então, essa função, ela admite essas 3 formas de declaração. Aqui no lugar de mod. No pin é o número do pin que você quer. Então, eu já configurei o meu LED, o meu botão. O que é que eu quero fazer agora? Eu quero pressionar o LED e acender o botão. E se eu soltar o botão, o LED apaga. Vou fazer da forma mais simples possível. Não vai permanecer. Então, ó, se, é o if, vou testar o botão. Botão pressionado, eu vou fazer o quê? Eu vou ler aquela entrada. Vou verificar se ela vai vir 0 ou 1. Função de leitura. Pin mode configura como entrada saída. Digital write escreve um valor naquele pino. E digital read lê aquele pino. Tudo digital, viu, pessoal? Tudo 0 ou 1. Então, digital read vai ler o pino e retornar para mim 0 ou 1, que é o valor do estado atual daquele pino configurado como entrada. Então, se digital read, vou fazer o digital de quem? De botão. For igual a 0. Por quê? Ou vai ser 0 ou vai ser 1. Se essa expressão for verdadeira, ele executa o que tem embaixo. Se não for, ele não executa. Se for verdadeiro, o que é que eu vou fazer? Acender o LED. Digital, write, LED, vírgula. Eu posso botar high ou low, ou 1 ou 0. Vou botar 1. Então, ele vai escrever nível lógico 1 em LED se essa expressão for verdadeira. Ou seja, se a leitura do botão for 0, que é quando eu pressiono ele. Aí ele faz isso. Se não, ele escreve 0 em LED. E fica nisso, nesse laço. Se eu apertar, acende.
Se eu não apertar, apaga. Vamos testar. Já está rodando. Apertei, acendeu. Se eu soltar, eu estou segurando. Se eu soltar, apagou. Porque o meu programa foi feito assim. Apertei, acendeu. Se eu soltar, apagou. Certo? Vocês vão ver muitas vezes isso aqui desse jeito, ó. Como é que funciona isso? Deixa eu dizer logo. Afastar isso aqui para vocês entenderem. Isso aqui é o NOT. Não o NOT bit a bit, mas o NOT condicional. Certo? Eu estou invertendo uma condição. O que é que ele vai fazer? Ele vai ler o botão e vai inverter aquele estado. E o resultado dessa inversão, se for 1, é verdadeiro, se for 0, é falso. O resultado dessa inversão. Por que que tem inversão? Porque o verdadeiro aqui, que é botão pressionado, é 0. Aí eu inverto, está verdadeiro no if. Como assim? Bom, se eu pressionar o botão, o resultado dessa leitura, da leitura, vai ser 0. Então, ele leu 0. 0 invertido dá 1. 1 é sempre verdadeiro. Então, deu verdadeiro no if. Se eu não pressionar, o resultado da leitura é 1. 1 invertido dá 0. 0 no if é falso. Ah, o pessoal faz desse jeito só para complicar. Não, não é só para complicar. É porque, como a gente viu, o C é transformado em assembly pelo compilador, depois em zeros e uns. O assembly gerado, quando você faz isso, as linhas em assembly são mais, o assembly gerado é maior do que quando você faz isso. Se a gente visse linguagem assembly, antigamente eu dava, a gente ia ver o porquê disso. Mas dessa forma, digamos que ele gere 3 linhas em assembly. Isso aqui vai ser substituído por 3 linhas. Se você fizer dessa forma, isso vai se transformar em 7, por exemplo. Então, o programa fica mais enxuto fazendo da forma anterior. Dessa forma aqui é bem mais didático, bem mais fácil de entender. Mas vocês vão ver sempre por aí nos programas profissionais disponíveis na internet o uso da exclamação. Vou deixar assim para ficar mais fácil de entender. Por enquanto. Depois eu passo a usar só a exclamação. Então, se eu pressionei o botão, eu acendo o LED. Se eu não pressionei, eu apago o LED. Mas desse jeito não está muito bom, né? Só se eu pressionar, acende. Se eu soltar, apaga. Eu queria era apertar e acender, apertar outra vez e apagar. Ou seja, você quer inverter a função sempre que você aperte. Nós não temos no Arduino, outros compiladores têm essa função, que a gente chama o toggle. Toggle bit é justamente inverter o bit. Ele era 1, passa a ser 0. Ele era 0, passa a ser 1. Aqui a gente não tem toggle. O que é que a gente pode fazer para escrever sempre o inverso do LED? Escrever o inverso do que ele está atualmente, sem querer saber como ele está. Eu quero sempre inverter. O que você pode fazer é isso, ó. Digital, eu vou escrever um valor digital aqui em LED. Qual o valor? Ele não é nem 0, nem 1.
Puxa, como é isso, professor? Não é nem 0, nem 1. Tem que ser. Sim, tem que ser. Mas aqui no código, nós vamos escrever no LED o inverso da leitura do estado atual dele, ó. LED. E aqui eu coloco a note. Digital Reading LED. Vejam o que eu fiz. Esse espaço aqui, é reservado para você escrever 0 ou 1. Mas eu botei uma função. Pode. Em C você pode fazer isso, né? Passar comparando o resultado de uma função. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer a leitura da saída LED, que é o IO2, e vai inverter. Então, quando o LED for 1, invertido dá 0. Então, o resultado disso vai ser 0. Eu vou escrever 0 nele, eu vou estar apagando. E quando ele for 0, ou seja, se ele tiver apagado, o resultado dessa leitura é 0, invertendo dá 1. Eu estou escrevendo 1, ele está acendendo. Ou seja, com isso, eu consigo escrever nele sempre o inverso dele. Mas desse jeito, não vai funcionar direito. Por quê? Eu vou fazer aqui para vocês. Uma vez funcionou, né? Outra funcionou. Deixa eu rodar direitinho aqui, porque ele está meio lento. Ó, cliquei outra vez, não funcionou. Agora funcionou. Agora já apagou. Tá funcionando direito não esse negócio. Por quê? Ele está aqui nesse loop, pessoal, fazendo isso. Um toque seu no programa, ele passou aqui 1 milhão de vezes por baixo. Passou muito mais. Então, durante um toque, ele executa isso aqui 1 milhão de vezes, por exemplo. Só um toque seu. O que é que vai acontecer? Você aperta uma vez e ele vai inverter várias vezes. E pode coincidir ou não, tipo, ele estava apagado, aí você apertou, ele inverteu várias vezes e terminou sendo apagado. Aí você só viu ele apagando, ou seja, para você o seu toque não adiantou de nada. Outra vez pode dar certo. Eu aperto, ele inverte várias vezes e foi no final que eu queria, né? Estava apagado e ele foi para 1. Então, às vezes funciona, às vezes não funciona. O que é que você tem que fazer? Fazer isso, ó. Todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo agora? Se não tiverem, eu posso pegar aqui a luz digital e fazer o fluxograma. Olha o que eu vou fazer. Eu vou garantir que um toque meu, ele só execute isso aqui uma única vez. Vou botar o ponto e vírgula aqui intencionalmente, ó, no while. Então, o que é que vai acontecer? Se eu pressionar o botão, aqui dá verdadeiro. Ele inverte o LED. Faz tudo isso e eu ainda estou pressionado. Porque um toque no botão, para mim, para ele, é uma eternidade. Então, ele fez isso e aqui eu disse o quê? Enquanto digital read do botão for 0, ele faz o quê? Faz nada. Veja, não vai fazer nada, tem um ponto e vírgula. Então, um toque meu, ele vai inverter e vai aguardar, vai ficar parado aqui enquanto eu estiver pressionando o botão. De novo, um toque meu para ele é uma eternidade. Então, toquei, ele está aguardando sem fazer nada. Ele já inverteu e está aguardando. Soltei, essa condição passa a ser falsa. Digital read botão igual a 0, passa a ser falso, porque eu soltei, é 1. Se passou a ser falso, ele sai do while, segue a função loop, aqui dá falso. E vai ficar
dando falso nesse if, enquanto eu não apertar novamente. Quando eu apertar novamente, ele vai dar verdadeiro aqui e vai inverter. E novamente vai ficar preso aqui enquanto eu estiver pressionando o botão. Soltei, segue da mesma forma. Vamos testar. Eu vou apertar e segurar, viu? Só acende. Soltei. Ficou aceso. Agora eu vou dar só um clique, mas não tão rápido devido à simulação aqui travar um pouquinho. Apagou. Acendeu. Apagou. Então, desse jeito, funciona 100%. A maioria das vezes que a gente for utilizar botão, vai ter que fazer isso. Porque, de novo, um toque no botão para ele é uma eternidade. Então, eu tenho que aguardar que a pessoa solte o botão. Se você tiver alguma dúvida, pode interromper. Bom, vamos para frente. Professor, Pode dizer. é obrigatório usar sempre o botão de pulso ou pode usar um botão convencional, como normalmente fechado, normalmente aberto? Pode utilizar, mas em eletrônica, a gente até. Acho que você já pegou a época dos equipamentos todos com esse botão, mas eu acompanhei antigamente aquelas televisão zona grandona, tinha um botão do tipo que ele permanece no estado, né? Mas de um tempo desses para cá, vem isso, é tendência a utilizar em eletrônica, botão de pulso. O pessoal confunde com, isso aqui é digital, isso aqui não é, porque quando é usado esse botão de toque. Então, não é obrigatório. Mas hoje em dia, você acha bem mais botões dessa forma, que seja de pulso, e menores. Os outros, que eles permanecem com o estado, eles são bem maiores. Então, é uma questão de Esse, tendência, certo? esse botão de pulso é aquele mesmo usado em gabinetes de computador, né? Que você liga e ele é o som, ele não é pulso, né? Em gabinete os mais antigos era uma chave. Mas Esses de hoje, esse de esses de hoje hoje tem botão é de... pulso mesmo. Tá Você certo. dá só um toque e ele liga. Pode continuar. Tá bom. Vamos tentar agora acender esses LEDs utilizando o botão. Eu vou declarar o meu vetor com os LEDs. Botão vou deixar no 12. Eu vou fazer da forma mais simples primeiro. Acredito que não vai precisar do vetor. Dizer só como é que eu pensei aqui. Para cada toque, eu ir acendendo. A forma mais simples, mas que deixa o seu botão ou o seu programa maior, você poderia dizer, vamos fazer aqui da forma mais simples mesmo. Seria assim. Então, deixa eu só voltar para o que a gente tinha. Então, se eu apertar, ele acende o primeiro. Digital. Right. O primeiro está no IO2, Digital Right 2, nível lógico 1. E aguardar. Mas assim dá certo, não. Olha como eu pensei. Eu quero que vocês me digam por que assim não dá certo. Aí aqui já vai ser o 3.
Aí aqui já vai ser 4. Então, ó, meu pensamento errôneo. Se eu apertar dá verdadeiro, aqui ele vai, ixi, não é nem assim, escrever no 2, nível lógico 1. E aguarda eu soltar. Se eu apertar de novo, ele vai escrever no I/O 3, nível lógico 1. Se eu apertar de novo, ele vai escrever no I/O 4, nível lógico 1. Por que é que desse jeito não dá certo? Porque desse jeito, pessoal, isso aqui é um loop. Ele vai estar testando cada um desses ifs. E pode acontecer, ou quase certeza acontecer, de no momento que eu pressionar, ele está, por exemplo, nesse if aqui. Isso aqui vai ser mais uma roleta. Eu apertar e sortear alguns LEDs. Ele pode estar nesse if exatamente no momento que eu pressione. Aí ele começa acionando o 4, ó, e aguarda eu soltar o botão. Aí acende o 4. Aí volta para o loop. Aí digamos que eu aperte e ele esteja nessa parte aqui. Aí ele acende o 3 e depois o 1. Se eu fizer isso para vários LEDs, isso aqui vai ser mais um sorteador, um projeto para sortear, um circuito para fazer um sorteio, porque ele pode estar lendo qualquer um dos ifs e acender qualquer um dos LEDs. Ele não vai obrigatoriamente acender em sequência. Ó, não acendeu nenhum. Ixi, agora não está acendendo nada. Alguém sabe dizer por que que ele não está acendendo nada? Por que, pessoal? Aí, acendeu um agora. Porque a gente só configurou como saída o primeiro, que foi o que acendeu. Os outros não estão acendendo, porque eu esqueci aqui de configurar os outros como saída. Então, vamos ajeitar isso aqui. Vou colocar aqui, não vou fora de um por um. São 1, 2, 3, 4, 5 LEDs, por enquanto, viu? Só que não vai ter. Eu vou usar o 2 como saída, o 5, o 7. Alguém quer falar? Professor, o Oi. programa que o senhor apagou agora há pouco, o senhor só tinha declarado o LED 2 lá em cima, né? Na variável const char, não foi? Exato. Isso que o senhor estava falando. Aí o senhor agora vai configurar no Pmode cada um de forma separada, mas nada impede que o senhor também faça um vetor lá em cima do mesmo jeito, né? Um for do mesmo jeito, né? Nada impede. Uhum. Tá certo. Pronto. Ah, sim, tu diz aqui os números, né? Sim, eu posso botar aqui LED 1, LED 2, 3, 4 também. Eu estou botando aqui Tá certo. diretamente os números. 2, 5, 7, 8 e 11. 2, 5, 7, 8 e 11. E botão, quem é botão? Já está declarado lá em cima, que é o 12. Bom, para acender em sequência, nós vamos utilizar o comando switch case.
Ninguém é obrigado a saber decorado como utilizar o switch case. Deixa eu ver se aqui tem switch. A internet está aí para a gente pesquisar. Ó, o switch, bem aqui. Ó. Aqui é só trechos de código. Então, switch, você bota entre parênteses a variável. Vou depois declarar uma variável count. Abre chave. Fechar logo a chave do switch para não esquecer. Aí eu boto case e os valores que essa variável pode assumir. Então, case. Deixa eu ver se tem aspas. Não tem aspas. 1, 2 e assim vai. 1, 2 pontos. E os comandos que você quer que aconteçam caso o count seja 1. Então, o que é que vai acontecer na primeira vez? A primeira vez ele vai acender o primeiro LED. Então, digital, o write, o primeiro LED é no 2, ele vai acender o primeiro. Caso o count seja 2, ele vai acender o segundo, que está no 5. Seguinte, no switch, quando você não bota o break, ele deu verdadeiro em 1, ele sai executando logo todas as outras. Então, nesse caso aqui, se eu não botar o break, ele já acende os outros LEDs. Nós vamos colocar o break. Ó. Break, ponto e vírgula. Break, ponto e vírgula. Deixa eu ver quantos LEDs são, viu? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. 3, 4. LED 2, 5, 7, 8, 11. 2, 5, 7, 8 e 11. Break. Sim, mas ele só entra nesse switch se eu pressionar o botão. Se eu não botar o if do botão, ele já ia passar logo por tudo, acendendo tudo. Então, se digital read botão for igual a 0, ele vai entrar nesse switch. Até agora, não preciso de chave para o if, porque condicionado ao if está apenas o switch, e o switch tem a chave dele. Então, dentro do if tem só esse switch. Se eu botar mais comandos, aí eu tenho que abrir chave para o if. E tenho que botar outro também, porque um toque meu para ele é uma eternidade, e ele vai passar isso aqui várias vezes. Então, eu tenho que botar aquele while. Enquanto isso aqui for verdade, não faz nada, prende a execução. Então, agora eu vou abrir chave, vou abrir bem aqui. Esse while fica dentro da chave. Quando você coloca muitas chaves assim, é bom botar um comentário como lembrete, ó. Comentário, fecha, loop. Nem lembro se é essa mesmo, fecha o loop. É a última. E aqui, fecha, if. Então, se eu pressionar e conte a gente não definiu. Conte tem que começar sendo 1 para acender o primeiro LED. Posso declarar aqui int conte igual a 1? Pode não, pessoal, porque aqui é um laço. A primeira vez conte vai ser 1. Aí ele faz.
Quando for a segunda vez que esse laço loop repetir, o cont vai continuar sendo 1, porque ele está declarando sempre aquela variável como sendo 1. Então, aqui, nós vamos usar uma variável global. Ó, cont vai ser 1. Então, cont pertence a todas as funções do meu programa. Primeira vez que eu apertar, cont vai ser 1. Caso cont seja 1, acende o primeiro para. Saindo do switch, ele encontra isso aqui. Enquanto eu estiver pressionado, ele fica parado aqui. Aí depois, segunda vez, cont continua sendo 1, porque eu não botei cont mais mais. Então, aqui, cont mais mais. Quando eu apertar a segunda vez, cont vai ser 2. Acende o segundo, aqui é 3, né? 3, aqui é 4, e aqui é 5. Então, cont vai sendo incrementado. Sempre que você incrementa uma variável, você tem que lembrar de impor a ela, senão ela vai tender a infinito, né? Se a memória desce. Como ela é inteira, só são 16 bits. Então, quando ela chegar em 5, vai incrementar, vai ser 6. Não existe nenhum caso 6. Então, se ela chegar em 5, eu tenho que lembrar dela voltar para 0. Então, aqui, cont volta para 0. Aí você diz, mas não é para começar em 1? Aí, ó, cont voltou para 0, saiu do switch, mas ainda está dentro do if. Cont mais, ele passa a ser 1, e quando vier a outra vez, acende o primeiro LED de novo. Nós não fizemos o apaga ainda. Tudo bem, vamos testar até aí. É para acender todos. A cada toque. Vixe, já começou um aceso? Como foi isso? Vamos ver aqui. Assim, eu errei aqui, pessoal. Ó. Se digitar o id botão igual a 0, eu fiz logo a variável botão ser igual a 0. Então, botão igual a 0, bem aqui, ó. Pronto, esse foi um erro lógico, né? Não é um erro de sintaxe. O erro de sintaxe é aquele que o compilador acusa. Ó, eu não sei o que é isso. O lógico é o que o compilador sabe o que é, executa, mas vai dar uma coisa errada. Foi um erro lógico agora. Apertei, acendeu primeiro. Vou apertar agora o seguinte. Não funcionou o nosso programa. Deixa eu ver o que foi. Fechei isso aqui. Aqui eu estou fechando o meu switch. Fecha o switch, conte mais. O mesmo erro. Ó, fiz aqui. Como eu dei Ctrl C, Ctrl V, acabei errando de novo. Novamente. Primeira vez. Segunda vez. Agora eu vou todos. Pronto. Como eu não fiz o apaga, ó, aí não vai apagar tudo, mas pelo menos em sequência já está. Então, depois de acender o 11, eu não vou zerar o meu cont. Se cont for 6, se eu quisesse apagar todos de uma vez, eu botava aqui a sequência para apagar todos de uma vez, do 2 até o 11. Vamos fazer isso. Vamos criar logo o vetor. Ficar mais fácil de se trabalhar. Const char
LEDs, abre chaves, quem são os meus LEDs? 2,5,7,8,11. 1, 2, 3, 4, 5, são 5 mesmo, certo. Declarei, vou substituir isso aqui pelo for int i de 0 e menor ou igual a 4 i mais in mode LEDs e output, todos como saída. Vou repetir esse mesmo for aqui, ó, quando o count for 6, vou apagar tudo. Então, o count vai ser 6, ele entra no for. Esse for vai ser digital write vou escrever nível lógico 0 em todos, do 0 até o 4. E também fazer count igual a 0, né? Nesse caso, count volta para 0. E break, ele sai. Então, quando o count for 6, ele fica aqui apagando todos, depois o count volta para 0, sai do switch, ó, fechou o switch aqui. Saindo do switch, count volta para 1, aguarda eu soltar o botão. Quando eu pressionar a próxima vez, pressionei, count vai ser 1, começa do primeiro LED. Vamos testar. Count 1, vamos ver o que é que ele diz. LEDs. Requer um elemento para inicializar. Assim, ó, pessoal. Vetor. Não disse aqui que é um vetor. Na função setup, faltou a vírgula. Pronto, não deu erro mais. Está rodando. Apertei uma vez, acendeu. Outra acendeu. Devido ao tempo de simulação, pessoal, às vezes a pessoa pressiona e ele não. No meu computador, por exemplo, quando eu boto para rodar, ele chega a ligar aqui o cooler, o processamento vai lá para cima. Ele não interpreta. Antigamente eu usava o Proteus, que é 100 mil vezes mais confiável, né? Do que esse. Mas infelizmente o Proteus é pago. Então vou apertar outra vez. Pagou tudo. E voltou. Se eu quisesse agora como antes, e apagando de um por um, você botava aqui, ó. Ao invés de apagar todos, aqui eu vou apagar somente o 11. Então, vou copiar tudo isso aqui, na verdade, para apagar. Então, caso seja 6, eu apago o 11. Caso seja 7, 8, 9, 10, 11,
Ver se vai precisar do 12. Então, apaguei o 11. O próximo a apagar seria o 8. O próximo a apagar seria o 7. O próximo a apagar seria o 5. O próximo a apagar seria o 2. Não precisa. E nesse caso aqui, que é o último, o meu conte vai voltar para 0. Vamos lá. Entendido, pessoal? O programa deu certo. Só que ficou meio extenso. Estava pensando aqui numa forma. Tem como botar aqui um for para diminuir. Mas está funcionando. Isso é o que importa. Deixa eu só pensar se tem como colocar um for para não estar repetindo isso aqui, né? Todos os números. Se alguém tiver alguma sugestão, pode falar. Desse jeito aqui, você pode criar a sequência que você quiser, porque você está escrevendo o que deve acontecer a cada toque no botão, diretamente. Então, se a pessoa quisesse, não, eu quero o primeiro, o terceiro e o 5, aí depois segundo e 4, e depois você apagando nessa sequência. Aí pode. A sequência que a pessoa quiser dá certo desse jeito. Agora, usando for, aí teria que ser uma sequência pré... Pode falar. Dá certo colocar um for dentro de um for, professor? Primeiro for ligando e o segundo for desligando? Dá certo colocar 2, mas o que eu estava pensando aí que não daria é o que é que vai limitar ele a apertar o botão. Vamos só rabiscar aqui. Botar o primeiro for. For e que é esse mesmo aqui. Aqui, digital right LEDs e nível lógico 1. Então, ele aqui vai acender do LED 0 até o 4. E aqui ele vai apagar, começando do 4, maior ou igual a 0, e menos menos vai apagar do 4 até o 0. Só testando, delay, 1, 2, 3, ponto e vírgula. Agora eu quero os dois condicionado ao for, abro chave.
Aqui também vou abrir, fechar, delay, 2, 3. E acende em sequência, que eu não estou usando o botão. E apaga em sequência. É o mesmo que a gente já tinha antes. Agora, o que é que eu posso botar? Para que ele aguarde eu pressionar o botão, né? Antes de incrementar. Vamos pensar. Se eu apertar, ele começa. Tem como sair, sabe? Tem como sair desse jeito. Mas eu ia levar muito tempo aqui. Eu estou vendo mais ou menos que dava. E também acredito que não seria muito didático. Então vamos ver de uma maneira parecida, mas não usando o for. Mas aqui tem. E tem que eu posso prender a execução, pessoal. Eu não vou fazer agora. Mas, ó, poderia, da próxima vez do for, da primeira vez ele acendia logo primeiro se eu pressionasse o botão. Aí, das próximas vezes, para eu travar a execução do for, poderia ser assim, ó, enquanto vier um. Aí ele fica preso aqui, enquanto a pessoa não apertar o botão. Se a pessoa apertar o botão, aí aqui passa a ser falso, porque é zero. Aí ele faz o quê? Acende. E eu posso aqui prender a execução enquanto ele for zero. Vamos testar só desse jeito aqui para ver. Enquanto ele for zero, ele vai estar preso aqui. Aí eu soltei o botão. Aí ele fica preso aqui, enquanto for igual a 1, porque eu soltei. Quando eu apertar, ele acende o próximo e fica preso. Vamos só testar isso aqui. Ele está preso bem aqui, ó, que está igual a 1. Aí eu apertei, acendeu primeiro. O programa está feito, né? Interessante que o for ele funciona perfeitamente, né, professor? Mas se deixar só o for limpo, ele fica automatizado. É necessário colocar condições dentro do for para poder funcionar, né? Com o replay. Exatamente, para travar a execução dele. Bem interessante.
Esse daqui já vai apagar do 4 maior ou igual a zero e menos menos do 4, 0. Então, acende todos. Mas tem um porém. Aquela mesma história que eu falei no início. O que é que garante de quando eu apertar a primeira vez, ele não está nesse? Ah, não. Porque ele vai vir e vai entrar nesse for. De cara, da primeira vez, ele já vai ficar preso aqui. Aguardando eu apertar a primeira vez. Apertei a primeira vez, ele faz isso. Ó, acende o primeiro e aguarda. Vai ficar nisso. Até acender todos, ele vai ficar preso aqui enquanto eu estiver apertando. Quando eu soltar, já foi a última vez. Aí ele sai do for e vai ficar preso aqui. Acho que dá certo. Aí depois eu vou salvar essa forma de fazer. Porque eu nunca tinha feito desse jeito. Aê, deu certo. Deu certo, ó. Que legal. Ótimo. Esse negócio de salvar é até meio perigoso. Às vezes eu falo para os alunos, porque chega um ponto que a gente fica querendo salvar tudo. Faz de um jeito, salva, faz de outro, salva. Aí você fica condicionado a não mais exercitar a sua mente para criar novos programas. Fica condicionado a sempre estar buscando ali no seu banco de dados. E vai enferrujando. Se você assim não parar e tentar fazer da sua cabeça alguma coisa. A gente tem que usar com moderação esse negócio de estar salvando os programas.